Bem-vindo ao Seminário Interdisciplinar da UNITA EAD, da cidade de Santo Antônio do Tauá, Polo de Castanhal, Pará, com a temática Inclusão do Surdo na Sociedade Contemporânea Globalizada, com a acadêmica Cleidiane Souza Magalhães e a acadêmica Keusileine Silva de Oliveira, do curso de Licenciatura em Pedagogia do 8º período, com o subtema A inclusão da pessoa surda em meio ao contexto globalizado da contemporaneidade. Tem o nosso seminário por objetivo refletir sobre a inclusão das pessoas surdas na sociedade e a capacidade de aceitação das diversidades dos indivíduos na sociedade, na escola e no mercado de trabalho, através de uma análise exploratória baseada em artigo científico na área da educação. Procurou-se levantar algumas discussões teóricas sobre a função da escola e o papel do professor mediador frente à inclusão. Pode-se concluir que a inclusão de pessoas surdas na sociedade, de modo geral, é um processo complexo. Envolve a garantia do sucesso da aprendizagem, qualidade de vida e construção da cidadania com justiça e dignidade. A inclusão social é um conjunto de ações que visa combater a exclusão causada pelas diferenças. A inclusão proporciona oportunidade de acesso a todos de forma igualitária. Mesmo com toda a relevância que a educação nos traz, ainda assim, várias pessoas não possuem as mesmas oportunidades de acesso à permanência no âmbito escolar. Uma grande parcela da população brasileira que ainda não tem acesso à educação, particularmente os portadores de necessidades especiais. Segundo Duarte Cone, 2006, qualquer tipo de discussão sobre a inclusão social relevante, a surdez no Brasil ainda é um grande desafio. Existem diversos artigos, defesa de trabalhos acadêmicos sobre este tema. Um exemplo, a ampliação do assunto à redação do Enem, do ano de 2017, teve como tema o desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Ou seja, muito se tem ser discutido sobre o tema, porém, muito pouco se tem feito a comunidade surda brasileira. A inclusão como processo social amplo vem acontecendo em todo o mundo. Desde a década de 50, é a transformação da sociedade como pré-requisito para que uma pessoa com necessidades especiais possa buscar o seu desenvolvimento e exercer de fato com dignidade a sua cidadania. Segundo Sasaki, em 1997, a questão da deficiência está presente durante toda a história da humanidade e as pessoas com deficiência eram discriminadas desde o início da civilização, sendo que a grande maioria dessas pessoas era tirada do convívio social e muitas vezes até da família, por apresentarem alguma anomalia. Por isso, era descartada para que se evitasse que as outras pessoas fossem contaminadas pela sua doença. Isso porque essas pessoas eram tratadas como doentes. Na antiguidade, entre os povos primitivos, o tratamento destinado às pessoas com deficiência assumiu dois aspectos principais, são eles. Primeiro, consideravam essas pessoas com estorvos e o exterminavam ainda bebês. Segundo, eram protegidos e sustentados para ganhar a simpatia dos deuses. Mas nos dois aspectos eram considerados incapazes de aprender, de trabalhar ou até mesmo de interagir dentro da sociedade. Eram criados de maneira apenas vendo, observando as rotinas. Não era estimulado a progressão, a evolução social e educacional. Já nos anos de 1960, começaram a surgir as primeiras organizações criadas pelas famílias de pessoas com deficiência. Essas organizações tinham como finalidade a promoção e a integração da pessoa com deficiência. É relevante ressaltar que não há documentos que relatem o surgimento do surdo. Não existe documentado o primeiro surdo, ou onde morava apenas o registro de pessoas com qualquer necessidade especiais. Eram tratadas da mesma forma, com preconceito e sem oportunidade de acesso e progressão.
Na atualidade, a situação teve grandes avanços e conquistas. Hoje, os surdos não são tratados como os doentes mentais. Contudo, ainda não recebem o respeito que merecem em diferentes contextos. Ainda existem pessoas que pensam e agem de forma preconceituosa e excludente. A exemplo no mercado de trabalho ou no ambiente escolar. Ajuda muito a inserção da comunidade surda é a tecnologia. Existem blog, páginas e redes sociais, as quais as pessoas surdas contam as suas experiências e dividem-se entre elas e ouvintes. Atualmente, uma jovem chamada Eva Elizabeth criou um canal no YouTube Surdalizando. E nele ela conta as suas experiências e ensina Libras aos seus seguidores. A legislação, de modo geral, enfoca a relevância da dignidade humana. O Brasil reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, por meio da Lei de 10.000, número 436/2020, como língua das comunidades surdas brasileiras, que no seu artigo 4º dispõe que o Sistema Educacional Federal e Sistema Educacionais Estaduais Municipais do Distrito Federal devem garantir a inclusão dos cursos de educação especial em todas as modalidades, sejam elas infantis, fundamental, médio e superior. Podemos destacar que a sociedade muito avançou na inclusão de pessoas surdas na sociedade através de leis e emendas, nas escolas, com capacitação e formação continuada para professores no mercado de trabalho, com projetos e leis proporcionando a eles dignidade, cidadania e qualidade de vida.